E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson do canal Heavy Metalmática, o canal de matemática mais metal da internet. E hoje estou aqui com uma questão de logaritmo envolvendo mudança de base, uma questão bem interessante de fazer, uma questão bem boa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essa questão é uma das questões da lista de exercícios que deixamos aqui na descrição, elaborada juntamente com mais 4 professores. Professora Edna, professora Ângela, professor Aquino e professor Demócles. Bora para a questão então? Se logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é... Então vocês podem reparar ali nas alternativas que todas têm raiz, ou é a raiz cúbica ou raiz quadrada. Então isso não significa que a questão é uma questão difícil, certo? A gente vai explorar toda essa parte aí da mudança de base, porque neste caso necessita, né, a mudança de base ser aplicada, ok? Então vem comigo. Veja bem, aqui eu deixei a definição, logaritmo de a na base b na mudança de base, se eu quero deixá-la numa base c, vai ser o que? Logaritmo de a na base c dividido por logaritmo de b na base c. E às vezes a gente necessita fazer essa mudança, né, dependendo do problema. Então, no caso, nós temos duas bases diferentes. Então, isso que nos leva a fazer a mudança, tá? Então, se você reparar bem aqui, ó, logaritmo de x na base 3 não tem o que fazer, a base é 3, né? E aqui é logaritmo de x na base 9. Então, esse 9 aqui eu posso escrever como logaritmo de x na base 3 ao quadrado, certo? Mesmo assim, fica a base diferente desse, né? Igual a 1, tá? A pergunta principal é qual é o valor de x. Então nós temos que mudar esta base aqui por uma base 3, porque já temos uma base 3 aqui. E aqui é 3 ao quadrado, certo? Então como é que podemos fazer a mudança de base só nesse aqui? Então a gente vem aqui, eu vou fazer separadamente, logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Eu quero deixá-lo na base 3, em função deste aqui que já tem base 3. Então, vou partir da definição, logaritmo de x na base 3 sobre logaritmo de 3 ao quadrado na base 3. Então, aqui já fica mais fácil resolver o logaritmo, tá? Então, vamos resolver rapidinho aqui, ó. O que vai ser resolvido é essa parte de baixo. A parte de cima não tem o que fazer muito, tá? Então, logaritmo de x na base 3 ao quadrado é o quê? Aqui fica como está, certo? Na base 3. E aqui, ó, você usa a propriedade da potência, né? Logaritmo da potência, vai ficar 2 log de 3 na base 3, certo? E logaritmo de 3 na base 3 é o logaritmando é igual à base do logaritmo. Portanto, aqui, né, pessoal, só essa parte aqui, ó, vai dar 1, porque é logaritmo do logaritmando e tem o mesmo número na base do logaritmo, né? Ou seja, logaritmo de 3 na base 3, logaritmo de 5 na base 5, logaritmo de 6 na base 6. Quando o logaritmando é igual à base do logaritmo, esse resultado aqui é igual a 1. Então, o que fica aqui? Eu vou trazer para cá, continuando a resolução, logaritmo de x na base 3, mais tudo isso aqui se transformou em quê? Logaritmo de x na base 3 dividido por quem aqui? Se aqui deu 1 e aqui é 2, 2 vezes 1 é 2. Então, logaritmo de x na base 3 sobre 2. Isto é igual a 1, tá? Então, olha só, as bases ficaram iguais, isso já facilita a nossa vida na resolução desse problema aqui, tá? Então, eu posso fazer uma continha aqui, ó. Eu tenho uma fração. Aqui não são frações, eu tenho uma fração. Lembra da história do MMC, né, entre os denominadores 1, 2 e 1? Né, você pode fazer aqui, ó, tudo 1, ó, por 2, né, 2 dividido por 1 dá 2, vezes logaritmo de x, 2 logaritmo de x na base 3, mais 2 por 2 dá 1, então não modifica, vai ficar logaritmo de x na base 3, e 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1, 2. E quando isso acontece, a gente faz dos dois lados a igualdade, o que acontece? Vai sumir esse denominador, vai ficar só essa parte de cima aqui, ó. 2 log de x na base 3 mais
log de x na base 3 igual a 2. Então, vou escrevê-lo aqui com mais aqui embaixo, sem o denominador já. Log de x na base 3 mais log de x na base 3 igual a 2, certo? Como eu vou precisar do espaço agora, eu vou apagar essa parte aqui e vou continuar esse cálculo, certo? A pergunta principal é: calcule o valor de x, certo? Bora lá então? Partindo daqui então. Sendo assim, eu tenho 2 logaritmos de x na base 3 e logaritmo de x na base 3, eles são os mesmos logaritmos, eu vou somar essas duas parcelas aqui, ó, 2 mais 1, 3, vai ficar 3 logaritmo de x na base 3, que é igual a 2. Puxa, como é que eu vou chegar agora no meu x? Como é que eu vou encontrar o x? Veja bem, se esse 3 está multiplicando o logaritmo, eu posso também escrever de outra maneira, como se fosse o quê? O inverso daquele do logaritmo da potência, né? É como se eu fizesse o retorno do logaritmo da potência. Então, 3 logaritmo de x na base 3 é a mesma coisa que logaritmo de x ao cubo na base 3, isso igual a 2. Eu fiz o inverso, é como se ele está aqui, ó, você tem uma situação como essa, você aplica o logaritmo da potência, que é a mesma coisa que tu pegar e parece que a impressão que dá que tu puxa esse 3, né, multiplicando o logaritmo. Então eu fiz o contrário. O 3 multiplicando o logaritmo, ele voltou, né, para o lugar dele na potência, tá? Bom, agora sim, eu tenho o logaritmo de x ao cubo na base 3 igual a 2. Eu já tenho o resultado do logaritmo. Aqui a gente aplica a definição de logaritmo, que é a base elevado no logaritmo, que é igual ao logaritmando. Ou seja, a base elevada no logaritmo, que é igual ao logaritmando, né? Ou se quiser fazer o contrário, porque é uma igualdade aqui, ó, x ao cubo igual a 3 ao quadrado, e x ao cubo igual a 3 ao quadrado é a mesma coisa que x ao cubo igual a 9, né? E terminando agora esse cálculo aqui, x ao cubo igual a 9 é a mesma coisa que x igual a raiz cúbica de 9, né? A gente chega no raiz cúbica de 9 e encontramos o valor de x, que é a alternativa E. Alternativa E, raiz cúbica de 9. Então eu espero ter ajudado com esta questão de logaritmo, que é importante. A mudança de base é uma coisa que não é muito comum, né, aparecer em todos os vestibulares, né, de todos os anos da mesma instituição, né, mas aparece muito em concursos e outros vestibulares também diferentes da URGS, tá? Ok? Eu espero ter ajudado então. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.